versículo 26 e 27. Amém? Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que seria vivendo na graça de forma responsável. Amém? E antes que eu chegue para falar sobre isso, nós vamos ter uma introdução aqui, amém? Então diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, e em seguida. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todo o réptil de toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus um homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Agora capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim se comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Irmãos, então vamos lá, para nós poder começar. Deus, Ele na sua soberania, na sua vontade, em tudo que Ele resolveu, decidiu nos criar. Amém? Então quando Ele nos criou, a Bíblia diz que Ele soprou dentro de nós o fôlego de... Então diz assim, vida. Amém? Vida. Agora a Bíblia vai dizer também que Deus deu autoridade para o homem. Diz assim, autoridade. E obviamente que se ele era feito à imagem e à semelhança de Deus, ele era santo. Diz assim, santo. Então o homem tinha vida, o homem tinha autoridade, o homem tinha santidade, e o homem tinha uma responsabilidade, que era o quê? Cuidar do jardim do Éden. Cuidar e guardar. Bem observado, irmão. Agora, irmãos, Deus faz vamos se dizer assim, um pacto com Adão. E Ele fala assim: Adão, existe uma árvore que você não vai poder comer, e ela está no meio do jardim, e no dia que você comer, você morrerá. Então, irmãos, o pacto que Deus tinha com Adão era por obras. Diz assim, obras. Adão só se mantinha ali por uma obra de obediência. Diz assim, por uma obra de obediência. Então o que aconteceu? Era o pacto que Deus tinha com ele. Se você obedece, você permanece com vida. Diz assim, com vida, com autoridade, dentro do jardim, cultivando e guardando. Certo? Então ele estava ali sobre uma condição, obediência. Você tinha que ter uma obra, você não pode fazer isso, porque no dia que você fizer, era uma única vez, Gilmar, uma única vez foi o suficiente para que Adão perdesse. Diz assim comigo, vida, autoridade, santidade. Amém? Diz assim, Adão perdeu, e nós juntamente com ele. Irmãos, entender isso é muito importante, e lógico que nós poderíamos discorrer aqui Gênesis e todo o Antigo Testamento, até chegar em Jesus, porque tudo está apontando para Ele. Agora nós precisamos entender que se uma vez isso foi perdido, e havia um pacto que era por obra, agora Deus, em toda a história, Ele vai mostrar toda a incapacidade do homem de ter vida por obras, de ter autoridade por obras, de ter relacionamento com Deus por obras, que era uma coisa que Adão tinha, e eu esqueci de mencionar, e é muito importante isso. Toda a viração do dia, Deus estava com Adão.
E vale a pena lembrar que Éden significa lugar de deleite. Adão estava num lugar de paz, irmãos, tranquilo e calmo vivendo. Mas uma só desobediência, as Escrituras vai dizer que pelo pecado de um só homem entrou o quê? A morte, que passou para todos os homens. E todos nós somos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Todos nós pecamos e todos destituídos. Então, entendendo isso, que foi perdido, porque Adão não executou na plenitude a ordenança que Deus tinha dado a ele. Agora, isso aqui a gente já sabe, né? Mas eu falei para trazer a memória novamente. Agora nós temos Jesus Cristo, irmãos. E eu quero falar sobre essa graça abundante, sobre essa restauração que Ele veio nos trazer, amém? Então, para nós começarmos, queria que vocês abrissem conosco, é muito bem lido aqui, Efésios capítulo 2, glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 10, amém? Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes estávamos nos desejos da nossa carne, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, veja bem, o texto ele fala por si só, mas vamos refletir um pouco aqui. A Bíblia está dizendo assim, ó, e vos vivificou juntamente com Ele. Quando Deus falou assim para Adão, Adão, no dia que você comer, certamente você vai. Nós, na nossa concepção, quando eu era pecador, eu achava pecador no pecado, vivendo nesse espírito aqui, amém, irmãos? Quando eu estava sob esse espírito, eu achava que eu estava vivo, é ou não é? Por quê? Porque vivo no conceito natural é você estar respirando, mas no conceito de Deus, das Escrituras, vivo é o seu espírito ter vida de Deus. Então eu imagino, e baseado nessa palavra, que quando Deus olha para a terra, Ele vê mortos e Ele vê vivos. Não está todo mundo vivo na percepção de Deus. Na percepção de Deus, segundo essa palavra, Ele está vendo pessoas vivas e pessoas mortas. Quem são os vivos? Os que creem em Jesus, os que pela graça foram salvos. Então veja bem, quando Adão morreu, irmãos, ele morreu no seu espírito. Aquele homem, ele tinha uma conexão com Deus, ele tinha uma conexão de autoridade. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender que a restauração de Jesus Cristo nas nossas vidas restaurou um estado espiritual nosso diante de Deus, numa glória muito maior, obviamente, que Adão tinha.
E o que é mais sensacional em tudo isso? O que é mais maravilhoso e muitas das vezes difícil de nós queremos acertar, por conta da corrupção que está no nosso corpo, e nós somos orgulhosos e queremos na força do nosso braço, é que as Escrituras estão dizendo: você estava morto em pecado, em delitos e pecados. Então as Escrituras estavam assim, ó, Edgar, você estava morto. Edgar, você não fez nada. Edgar, você não me buscou. Edgar, você não me adorou. Você estava lá. E eu vim em você e te levantei em vida. Aleluia, irmãos. Credo isto. Agora vamos lá. Então ele regenerou o meu espírito, ele me trouxe vida outra vez. Aquilo que eu não via eu vejo, aquilo que eu não conseguia escutar eu escuto, aquilo que eu não conseguia sentir eu sinto. Então aquele riquíssimo amor, aquele não, esse que ainda é riquíssimo amor, rico em misericórdia, transbordou o meu e o seu ser. E aí então, irmão, aqui se inicia uma obra redentora. Eu amo Isaías 53, porque uma parte dele fala bem assim, ó: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Certa vez eu estava num período de adoração, Gilmar, e uma paz assim no meu coração, e eu falei: Deus, que paz maravilhosa. E na hora o Espírito Santo falou assim: essa paz teve um preço, Edgar, valorize-a. Irmãos, porque nós precisamos entender, eu e você não fizemos nada. Veio uma vida sobre nós quando nós estávamos mortos. E eu vou repetir de mortos. Você não via, agora você vê. Você não ouve, agora você consegue ouvir. Então veja bem, nós estávamos mortos. Nós não fizemos absolutamente nada. Então o que Deus, quando Ele pegou Adão, Ele formou Adão e soprou em Adão, e Adão viveu. Está lá no jardim agora. Então veja bem, primeira parte que eu quero falar: o seu estado espiritual mudou, irmão. E não adianta você querer crer pelaquilo que você está fazendo. É isso que eu queria frisar aqui. Se o seu estado espiritual é de vida, diz assim, ó, o meu estado, diz, mas irmão, com ânimo, o meu estado espiritual é de vida. Irmãos, veja bem, não é sobre você fazer para você crer, é sobre você crer para poder fazer. Essa chave de entendimento altera muita coisa na nossa vida, mas mais para frente nós vamos falar, amém? Então diz assim, ó, eu tenho vida de Deus, eu não fiz nada, eu não procurei Deus, eu não orei, eu não jejuei, eu não li Bíblia, eu nem queria vir para uma igreja um dia, mas hoje eu tenho vida de Deus. E sabe para que é isso, irmão? O texto deixa claro, para que eu e você não se vanglorie. Então vou fazer um adendo aqui, olha para a sua família. Eu olho assim para os meus familiares hoje, mediante essa palavra que me quebrou bastante. Irmãos, eu era um nóia, um usuário de droga. A vida me resgatou. Eu não posso me vangloriar diante de Deus e nem diante dos homens. Porque se eu estou aqui e você está aqui essa noite, é pela... Não tem glória nem para mim nem para você. Não tem mérito seu e nem mérito meu. Amém? Mas para a ideia aqui também, é um assunto que nós precisamos ter uma macrovisão, amém? E essa noite eu também quero a gente ponderar isso aqui que eu estou falando, amém? Para você sair daqui falando que não precisa fazer nada, tá bom? Então vamos devagar, vamos lá. Abre comigo agora para fortalecer Mateus capítulo 27, versículo 51. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. E aí o irmão do Data Show, ele está me ajudando, né? Eu vou ler pelo Data Show, porque aí também a gente adianta a leitura para nós remir o tempo, amém? Amém? Eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Faz o seguinte, irmão, me perdoa. Lê o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas eu queria me deter no versículo 51 que diz: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Amém, querido, obrigado, Gil. Amém, tem uma tela ali, irmãos. Então o véu do templo se rasgou de alto. O que aí você fez? Diz assim: nada. Então vamos lá, o véu, irmãos, impedia que nós tivéssemos uma abundância muito mais gloriosa do que Adão tinha, amém? Agora Jesus está na onde? Diz assim, na cruz. Diz assim comigo, irmãos, na cruz. Irmãos, vocês estão aqui? Vamos lá, na cruz. Jesus estava na cruz, diz assim, nu. Ele não estava com aquela tanguinha que os irmãos, alguns irmãos acham que ele estava. Ele não estava. O Filho de Deus estava numa cruz, nu. Que segundo a lei, lá em Levíticos, fala que tamanha vergonha era que um judeu ficasse nu em público. Então ele estava carregando uma vergonha alheia, uma vergonha espiritual, de uma lei que havia sido estabelecida. Jesus estava nu de frente aos seus irmãos, de frente à sua mãe, que você denominou sua mãe ali por um tempo. E agora veja bem, irmãos, para que eu e você hoje, para que o véu do templo pudesse estar rasgado. Então num culto como esse, numa liberdade dessa, que os ministros estavam aqui, e eu e você estavam aí, nós não fizemos nada para ter. Edgar, não, mas eu jejuei hoje, e eu senti mais a presença. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, só um adendo aqui. O jejum, ele vai ter uma função na sua vida, e é bíblico, ele é real, amém? Mas as nossas obras não conquistam nada, está tudo conquistado, está consumado, Então veja bem, agora Gil, ele está restaurando uma plenitude. Então Hebreus fala assim, entrai com ousadia no trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça em tempo oportuno. Meu irmão, como que você entra com ousadia no trono da graça? Não é olhando para as suas obras, não é olhando para o seu estado emocional, não é olhando para o pecado que você cometeu de manhã. Quando eu e você deveríamos entrar no trono da graça como Deus, eu estou aqui, porque com muito e riquíssimo amor, o Senhor me amou, e Jesus morreu naquela cruz, nu, cuspido pelos homens, humilhado pelos homens, para que abrisse o véu do templo, para que eu pudesse entrar aqui, e nesses dias, receber misericórdia, receber graça, receber um socorro do Senhor, aleluia. Então irmãos, tem gente, às vezes a gente nos discipulado, senta com algumas pessoas, ela fala, Edgar, eu não sei orar, Edgar, eu não sei entrar na presença de Deus. Meu irmão, é que você olha muito para você está baseando o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, em tudo que você é. Irmãos, já foi posto uma pedra angular, já foi colocada uma rocha, e todos aqueles que querem frutificar e construir, tem que ser em cima dessa rocha. Então tudo que você vai fazer, se movemos e existimos, é por causa dele. Se tudo que você for fazer não está estabelecido na obra que Jesus veio executar, tem alguma coisa de errado. Aleluia? Irmãos, vamos entrar com ousadia. Edgar, mas eu estou mal, sabe, eu pequei, eu caí, sabe, mas eu amo Deus, eu sei lá, eu quero viver com Deus, eu estou num momento difícil da minha vida, entra com ousadia. E olha como o texto é lindo, a fim de receber misericórdia e graça. Deus está falando assim, é para tu entrar com ousadia, não porque tu está bonitinho, é porque tu está ruim, e tu precisa de misericórdia e graça, e eu vou te dar, vem, porque com riquíssima misericórdia e pelo muito amor com que nos amou, ele abriu o véu do templo, amém? Então diz assim, o meu estado de espírito é de vida, diz, e diz assim comigo, eu tenho acesso livre, condicionado ao que Jesus fez e não ao que eu sou. Aleluia?
Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos lá para mais uma? Então veja bem. Adão, quando ele pecou, ele nos aprisionou. Abra comigo 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem comete o pecado é do... Porque o diabo peca desde o... Agora lê comigo. Mas para isto... Perdão, eu li errado. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Irmãos, veja bem. Agora vou trazer aqui um exemplo. Nós vamos evangelizar. Vamos jejuar? Vamos jejuar. Vamos nos preparar perante o Senhor, buscar dessa misericórdia, buscar dessa graça, fazer como os primeiros irmãos fizeram, se mantiveram em jejum, se mantiveram em orações, se mantiveram na comunhão. Mas todos eles, quando saíam para ministrar o Evangelho, eles saíam sobre esta rocha. Nada do que eles fez era o alicerce deles. Eles saíam sob uma rocha, de que o Filho de Deus desfez as obras do diabo. A Bíblia diz assim, irmão, que na cruz, o pastor Nilo leu aqui uns dias atrás, eu não vou me recordar agora, ele falou assim, oh meu Deus, está em Colossenses, que fala que ele despojou, 2,14, por favor, vamos fazer essa leitura, por favor, nós precisamos ler isso, Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, olha o que diz. Não, vamos fazer o seguinte então, vamos ler o 13, do 13, e quando vós estávamos mortos, nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, eu tenho aprendido, vou aprender e tenho que aprender muito, vocês entenderam? Mas Hebreus 2,14 para fortalecer, o pastor Seu falou aqui, vamos lá, assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, é o diabo. Então Cristo fez tudo isso para aniquilá-lo, para despojar. Então veja bem, irmão, despojar é você deixar nu. Então toda aquela moral que Satanás tinha, ou que ele achava que ele tinha diante de mim e de você, e que faz sentido, ele tinha, Jesus estava falando assim, ó, estou tirando de você. Agora lógico, irmãos, tudo tem um equilíbrio, não ignoreis os ardis do diabo, ele tem as astutas e ciladas dele. Agora a minha questão e a sua essa noite é de entender o que Cristo fez por mim e você. Deixa eu trazer um exemplo aqui, que para mim até hoje edificou muito a minha fé. A Ana Luísa, uma vez, ela foi tomar vacinas, ela tinha mais ou menos uns 2 anos, eu não lembro quantos anos ela tinha, eu estava na oficina trabalhando, e aí ela tomou umas vacinas, e ela tinha tido febre, mas mesmo assim as mulheres deu vacina nela, enfim, e deu uma reação. A Camila me ligou, falou, Edgar, por favor, vem para casa, porque a Ana está roxa, está se tremendo toda, e aquilo me assustou, irmãos. E eu e a Camila, quando a Ana nasceu, a Ana veio prematura, né? Então, tinha tido todo um contexto lá atrás, e ali eu entrei dentro do carro, pedi para um colaborador, que na época trabalhava para mim, que ele fechasse a oficina. Eu entrei dentro do carro e fugiu. Quando eu estou chegando perto de casa, o diabo soprou assim no meu ouvido. Agora eu consigo matar ela. Irmãos, eu confesso para você, nós é pó mesmo.
Mas pensa num gelo que me deu. Eu falei, meu Deus, o que eu falo agora? Eu não sabia o que falar, irmãos. Isso assim, de forma simultânea, eu dirigindo. E aí o Senhor falou dentro de mim. Porque Deus, Ele é terrível, irmão. Que nem o pastor falou. Ele destruiu e destruiu mesmo. Deus falou assim para mim, Gilmar, fala para ele que ela está na minha mão, que se ele puder tirar ela da minha mão, ele pode matar ela. Aí me deu mais medo ainda. Eu falei, rapaz, esse negócio é sério. Eu falei, bom, é melhor, entre os dois medos, é melhor ficar com Deus. Eu falei, ó diabo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu dou-lhes a vida eterna. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Se você pode tirar ela da mão de Deus, pode matar ela. Oh meu Deus, está ali, irmãos. Hoje foi um dia agitado com ela. Então, irmãos, eu olhei para mim, quando ele falou, eu falei, o que eu posso fazer? Diz assim, nada. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, essa palavra que está falando para mim, que despojou o inferno, Deus falou, fala para ele. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, nós precisamos nos atentar ao que Cristo fez, nos atentar a toda a sua obra no Calvário. A palavra de Deus diz assim, ó, pelas suas pisaduras somos sarados. Irmãos, não é pelo que eu e você está fazendo. Uma cura emocional, uma cura psicológica, uma cura física, nunca vai estar baseado no meu jejum, na minha devoção. E eu não estou aniquilando nada disso, e se der tempo eu chego lá, amém? Mas as Escrituras falam assim, pelas pisaduras dele, pelas obras dele, pela renúncia que ele deixou toda a glória no céu. Irmão, já parou para pensar? Tem hora que eu penso, eu falo, meu Deus, no princípio era o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus, e habitou. Eu fico imaginando, ele veio aqui. Irmãos, eu e você, infelizmente por causa da carne, a gente ocupa um lugar de muita autoridade, a gente já não quer ninguém pisando em nós. Agora o Filho de Deus está deixando toda a autoridade dele, e está deixando que a criatura dele, esnobe dele, humilhe ele, bata nele, fica nu diante da criação dele, para salvar essa criação. Irmãos, vocês estão entendendo o que é isso? Que o Senhor nos revele, em nome de Jesus, amém? Amém? Você crê? Então nós estamos libertos, irmão, dessas obras. Agora deixa eu falar uma coisa para você, sabe aquele negócio, que às vezes eu falava, mãe, eu quero jogar bola, tem que falar com seu pai. Fala, mas mãe, fala a senhora. Ela falava assim, filho, o não você já tem, vai lá e tenta. Irmãos, a Bíblia está falando assim, o diabo já tem o não, só que ele está tentando na sua vida e na minha. Aí eu e você está olhando para mim, está olhando para o pastor, está olhando para a nossa capacidade, o diabo está, porque aí você é pô, irmão, se você quiser lutar na força do seu braço, eu não quero, Deus, eu não tenho condição, eu já logo falo, não tem para onde nós correr, nós não temos condição humana, sozinhos contra as trevas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com amor com muito nos amou, destruiu todas as obras dele, e nos restaurou a autoridade que Adão perdeu, irmãos. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e não vos causará dano algum. A Bíblia fala, sede sóbrio, vigiai, que o diabo, vosso adversário, brama ao derredor, buscando uma brecha a quem possa tragar. Então deixa eu falar uma coisa para você, vigia, obedeça as Escrituras, mas lembre-se de uma coisa, meu irmão, você tem autoridade. E o que eu fiz, Edgar, para ter essa autoridade? Fiquei 5 horas orando todos os dias? Não, foi te dar, é o seu estado espiritual. E você pode ver que quando as Escrituras falam assim, e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais, está falando do seu estado de espírito, o lugar que ele te trouxe novamente de autoridade, aleluia? Então diz assim, eu tenho vida de Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho autoridade em Deus, aleluia? Jesus é bom demais, irmãos, aleluia.
E agora eu queria ler com vocês a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, veja bem, as nossas obras são como trapos de imundícia. Nós estamos fazendo um curso com o pastor Rodrigo, muito abençoado, e teve uma pergunta lá e foi dada uma resposta da seguinte forma: a justiça de Deus em Cristo Jesus condena toda e qualquer outra justiça. É por isso que nenhum homem escapará do juízo eterno, se não crer em Jesus. Irmãos, a obra do Calvário, a obra que Jesus Cristo fez, foi para que Deus chegasse em mim e em você, e falasse assim: você está perdoado, está lavado no sangue de Jesus, está justificado, você é justiça, e eu te vejo em uma glória muito maior que eu via a Adão. Esse é o estado, diz assim, esse é o meu estado. O meu estado diante de Deus é o que as Escrituras estão falando, e eu vou ler de novo para você gravar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Nós, diz assim, eu sou justiça de Deus, sem ter feito nada. É graça, irmão. Então esse é o meu e o seu estado diante de Deus. Lógico, irmão, que eu estou em 20 minutos tentando explicar uma riqueza que é imensa e que nunca vai se acabar. Eu quero chegar na idade do pastor Disseu e ir para lá ainda, se Deus me permitir, e ainda eu vou estar aprendendo dessa graça. É muito profunda, amém? Mas eu diria para você que até aqui, o pouquinho que isso aqui tem surtido na minha vida e na vida daqueles que nós temos sentado na mesa, tem sido poderoso. Então se apegue a isso. Então veja bem agora, só que nós temos um ponto aqui muito sério nisso tudo, que aí eu diria, vivendo na graça de forma responsável. Abre comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 6. Pode ser o versículo 5 e o versículo 6, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Ô Gil, abre aqui para mim, por favor. Obrigado. Diz assim, ó, o versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, obrigado, que já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, olha isso, desde o dia em que conheceste a graça de Deus em verdade. Qual que é o ponto aqui crucial? O apóstolo Paulo está falando assim para os irmãos de Colosso: vocês estão frutificando, as pessoas no mundo estão frutificando. Por quê? Por conta que elas ouviram, conheceram da graça de Deus em... Irmãos, e é disso que eu queria também falar essa noite. Depois dessa graça superabundante na nossa vida, nós não podemos nos deixar levar pelo engano da carne, que ainda opera no nosso corpo mortal, corrupto,
a qual Jesus vai voltar e vai nos dar um novo, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos nos deixar enganar e se deixar levar. Então veja bem, para nós poder fortalecer aqui o assunto mais ainda. Abre comigo Judas. Judas está antes de Apocalipse lá, irmãos. Judas, versículo 3 e 4. Não, isso mesmo. 3 e 4. Diz assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais antes já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, o que nós precisamos nos atentar? É que quando nós olhamos tamanha graça, de que nós não fizemos nada para ter isso, e é um fato, como nós já compartilhamos e lemos aqui essa noite, Judas agora também está escrevendo para mim e para você: irmãos, batalha por essa fé, batalha por essa fé que foi te dada pela graça. Você não tinha nada, agora você tem, e o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com o véu que está aberto? Você está assistindo Netflix, você está comendo, o que você está fazendo que você não entra, que você não desfruta? Judas está falando assim, ó: toma cuidado, porque tem alguns homens que eles estão se introduzindo no meio de vós, estão pegando essa graça e diluindo ela, dissolvendo ela, e dissolução, irmão, é imoralidade. Judas está querendo dizer o quê? E para os nossos dias atuais, essa roupa não tem nada a ver, essa fala não tem nada a ver, o quarto, o quinto, o sexto casamento não tem nada a ver, vai e seja feliz. Judas está falando assim, eles estão pegando de tudo que Cristo fez para salvar, de tudo que Cristo fez para libertá-los, e agora estão dizendo assim, ó: vamos pecar abertamente, vamos viver uma vida iníqua, vamos viver uma vida perversa, porque está tudo bem, Jesus fez tudo por nós, Ele é lindo, maravilhoso e bondoso. E não é bem assim, meu irmão. Olha isso. Eu não estou me recordando agora, os irmãos me ajudam. Tem um versículo que fala assim, que a graça de Deus ensina nós a renunciar toda paixão, toda Tito 2, Tito, abre comigo, de 11 a 14, Tito 2, de 11 a 14, por favor, irmão, vou esperar ele abrir ali, da graça, isso mesmo. Olha lá, ó. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os... Só um adendo aqui, salvação é cura, libertação, transformação, rendição, esperança, amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às compulsências mundanas, vivemos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Meu irmão, se você está pegando dessa graça que eu tentei explicar aqui em 20 minutos, dá um spoiler para você. Se você está pegando dela, está suavizando a sua consciência para viver no pecado,
está suavizando a sua consciência para continuar na pornografia, no adultério, seja lá qual for o pecado, você está fazendo da graça de Deus libertinagem. E a graça de Deus é liberdade, não é libertinagem. Então, meu irmão, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada. Calmou. Realmente, existe uma colheita que eu e você pode fazer sem com que a gente tenha feito nada, que é o que eu acabei de ministrar. Mas essa graça, ela é tão superabundante na nossa vida, que ela não veio só para nos perdoar, ela veio também para nos libertar. Essa graça poderosa, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela não só te liberta do pecado, como eu acabei de dizer, mas agora ela vai entrar em um processo na sua vida, de fé em fé, de glória em glória, te santificando. Então, irmão, obviamente que nenhum de nós alcançamos ainda, mas uma coisa nós precisamos fazer: prosseguir para o alvo. Então tudo isso que eu ministrei, eu preciso aqui, a gente não pode pegar essa graça e ser extremista para a esquerda, e muito menos para a direita. E quem são os extremistas da direita? Diz assim comigo: são os legalistas. Quem são os legalistas? Abra comigo Colossenses 2, 20 e 23. Vou esperar o irmão abrir ali que eu leio lá. Colossenses 2, 20 e 23. Diz assim: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se viveis no mundo? Tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outras traduções vai dizer assim, não tem proveito algum contra as paixões carnais ou o pecado de sexualidade, essas imoralidade, melhor dizer. Então veja bem, tem aqueles que pegam da graça de Deus, não, vamos pecar que está tudo bem, não tem nada a ver, está tudo feito. Para esses, Jesus vai falar assim aquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Como assim nunca conheceu? Nunca se relacionou comigo na verdade da graça. Você foi iníquo. Quem é o iníquo? O iníquo é o pecado consciente, irmão. Você sabe e está fazendo, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Se arrependa. Vamos se arrepender. Vamos levar a sério essa graça tão maravilhosa, esse amor. Em Coríntios fala assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim: se logo um morreu por todos, logo todos morreram, para que todos que morreram não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. Então, se você está conhecendo essa tamanha graça, ela vai te ensinar a renunciar, irmãos. Mas por outro lado, tem os legalistas. Quem são esses, Edgar? Esses legalistas, irmãos, são pessoas que acham que as habilidades humanas delas, que as intelectualidades dela, que a forma de falar, de ver, a sabedoria humana dela, porque existe uma sabedoria humana a qual nós usamos, você usa na sua empresa. Quem é administrador aqui? Levanta a mão. Não tem administrador aqui não, irmão? Meu Deus, é? Administração, todo mundo, ninguém é... Bom, enfim, vocês me entenderam, né? Não deu muito certo esse exemplo, não. Mas vamos lá. Existe uma sabedoria comum, mas a Bíblia está querendo dizer assim: quando você aplica ela, presta atenção, irmão, quando você pega dessas questões humanas, dessa sabedoria humana, e torna ela meios para viver uma vida santa e reta, isso é legalismo, não tem proveito nenhum. E com todo respeito, eu vou dar esse exemplo, respeitando a liderança dessa casa, o pessoal do louvor, com muito respeito. Veja bem o exemplo que eu vou dar. Irmãos, ter uma voz bonita é bom ou não é? Maravilhoso, pelo amor de Deus.
Eu teria que entrar para o louvor, Gilmar, mas eu canto mal. Amém? Canto mal, irmãos. Agora veja bem, a Bíblia fala assim, olha o que a Bíblia fala, vamos lá, vou fundamentar isso aqui que eu estou falando. Deus não escolheu muitos os poderosos, mas Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Aí Ele termina dizendo, para que nenhuma carne, de novo Ele fala, para que ninguém se glorie diante dEle. Então é certo, irmão, seja zeloso com o que você vai fazer por Deus, mas o seu zelo não pode ser, um exemplo, se você não tiver assim, assim e assim, nos padrões humanos, você não está apto para o ministério. Isso quer dizer então, Edgar, que não tem que ter padrão? Tem, os bíblicos. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Colosso. Vocês querem verem uma coisa? Abre comigo Colossenses, vai um pouquinho para frente aí, capítulo 3, versículo 5, versículo 10, olha o que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos para o 7 para eu ver. Nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da colera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, com os seus, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo. Então Paulo está dizendo assim para os irmãos de Colosso: meus irmãos, não cria métodos humanos, saia dos métodos humanos. Os métodos humanos não é a graça de Deus. Então hoje nós não podemos, eu estava conversando com a Camila, irmãos, e eu falei assim: Camila, eu estou chegando numa conclusão aqui, meditando em algumas coisas, que todo homem, pastor Disseu, que ele se dedicar fielmente a estar preparado para a volta de Jesus, por um bom tempo da sua vida, logo este estará plenamente preparado para o ministério. Porque um homem que se prepara, no mínimo aí da sua conversão, 5 anos para frente, no mínimo ele vai estar quase que preparado já para o ministério. Porque um homem que se dedica para a volta de Jesus, irmão, como que ele quer estar? Preparado, fervoroso, amando, saindo do pecado, renunciando, porque a graça está ministrando isso nele, a ele a renunciar ao pecado. Então assim, nós temos dois extremos. Não tem nada a ver, barba ou sem barba, cabelo de óculos ou sem óculos, de ministrar de terno ou sem terno, de bigode ou sem bigode. Paulo está falando assim: isso aí não vai mudar em nada. É óbvio que a graça vai ensinar tanto homem quanto mulher a ser decente. A cultura do reino é decência, irmão. Então quem está sendo ministrado pela graça não vai subir aqui de regata, não vai subir se sensualizando em um púlpito ou fora do púlpito. Quem tem decência, quem está sendo ministrado pela graça, ele vai para o trabalho dele e ele vai se portar decentemente lá. Só que aí, com o tempo, nós vamos trazendo uma cultura de direita, de esquerda, seja lá qual ela for, seja lá qual seja o viés dela. Só que Paulo estava assim: não. Judas está escrevendo, Paulo está escrevendo: saia do legalismo, esses métodos não têm força nenhuma. E Paulo vai escrever assim para os irmãos de Gálatas: corrieis e corrieis bem. Quem vos impediu de seguir a verdade? Quem vos impediu? Então, irmãos, existe uma graça, e nós precisamos sair desses extremismos. Não tem nada a ver isso daí. Realmente, é uma fala verdadeira, mas uns estão aplicando para ser libertino.
E tem uns que estão, não, tem que ser assim, você está se escondendo atrás, que nem o Paulo escreveu ali, ó, até parece que é uma devoção, sabe aquela pessoa, nossa, ele é todo chiquezinho assim, ó, mas não tem verdade, não é humilde, não tem quebrantamento, você não vê graça na vida da pessoa, você não vê fruto de graça, e fruto da graça, irmão, é arrependimento. É você perdoar seu pai, é você perdoar sua mãe, é você perdoar alguém que um dia te abusou, que falou coisas imorais para você, é você perdoar uma pessoa que te deve, não tem condição de pagar, você está lá oprimindo ela, mas aí você vem, coloca uma roupinha assim bonitinha igual eu, cumpre todos os métodos humanos, mas a graça que está te ensinando a deixar o velho homem, a nascer de novo, a se preparar para a volta de Jesus, você não está vencendo. Por quê? Porque esses métodos não têm força alguma contra essas coisas, porque a única coisa que tem força é a graça. Então nós não podemos ir para esses extremismos. Aí Paulo vai escrever assim para os Filipenses, posso passar 10 minutos, pastor? Filipenses, e para a gente finalizar, Filipenses capítulo 2, versículo 12, olha o que Paulo vai escrever para os irmãos, e para nós nos dias de hoje: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vamos ler o próximo, que o próximo é muito importante, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Edgar, eu não posso ser um liberal, eu vou viver de qualquer forma, porque a graça. Aí vem o outro aqui e fala, não, mas não pode viver assim, e é um hipócrita. Só que a Bíblia está dizendo para mim e para você, larga a libertinagem de vocês, começando por mim, larga a hipocrisia de vocês, e entra no centro, no equilíbrio, no espírito de poder, amor e moderação que está sobre nós, e opera a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera tanto querer quanto realizar. Irmãos, quantos de nós não estamos trocando o querer de Deus pelos métodos humanos ou por uma vida libertina? Você está sufocando essa graça dentro de você. Paulo fala assim, ó, eu não fiz da graça de Deus inútil. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu confesso para vocês, quando eu leio a carta aos Hebreus, que fala de homens que experimentaram do dom de Deus e pisaram no sangue de Jesus, para estes não tem arrependimento. Irmãos, eu quero dizer aqui, eu não quero entrar nos pontos teológicos, calvinistas, arminiano, de perde ou não perde a salvação, eu não quero dizer isso para você. O que eu quero dizer para você é, que se você tem algo tão precioso, se eu e você realmente acreditamos que nós temos uma graça tão abundante, tão rico de misericórdia, por que não vamos cuidar disso? Por que vamos perder o zelo com isso? Por que não vamos então, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa a forma que eu tenho lidado com a sua graça, perdoe a forma que eu tenho lidado, perdoe a minha hipocrisia, perdoe os pecados que estão ocultos em mim, mas me renova pelo teu Espírito, aviva a sua obra na nossa vida, aviva a sua obra pelo seu Espírito em nós, e nos conduza a uma graça poderosa, que ela vai vir sobre nós, irmão, e vai nos constranger a morrer. Senhor, venha com essa graça no meu coração, eu estou muito duro, Senhor, eu não consigo largar a avareza. Aí vem aquele amor, irmão, e aí você começa a parar para pensar, que nem eu falo para vocês, imagine aqui comigo, eu estou meditando sobre as dores que Jesus sofreu na cruz. Um dos médicos que eu estava ouvindo, falou que, essa parte, que ele estava, possivelmente ele estava assim ou assim, não importa, ele estava lá. Então, alguns dos médicos vai dizer que ele estava assim, certo? E ele estava inclinado, certo? Eu não consigo ficar muito tempo. Ele estava assim. Então, como ele tinha apanhado muito, ele estava sufocado. Quando Jesus queria respirar, irmãos, ele tinha que se erguer. Então, ele tinha que apoiar os seus pés no prego para se erguer. E aquilo ia rasgando os seus tendão do pé. Agora veja bem, eu não quero mexer com o seu emocional, isso é real. Mas também tem que mexer, você tem sentimento, amém? Agora veja bem,
Só que agora, Gilmar, ele apanhou a noite toda, e Salmos está falando que os seus ossos tinham que ficar exposto. E agora, quando ele levanta, o osso dele roça na cruz de madeira. E aí eu e você estamos aqui essa noite, e vamos ir para a libertinagem? Vamos ir para o legalismo? Ou vamos pedir a Deus misericórdia da nossa alma, para que nós possamos então andar nesse temor, nesse tremor, nesse zelo? Irmão, a Bíblia diz assim, que o zelo consumiu ele pegou o chicote e bateu naqueles homens corruptos. O zelo, e eu creio que Deus quer derramar sobre a minha vida e a sua vida zelo, uma graça que vai nos ensinar a renunciar, que nós vamos tirar esses métodos humanos, que nós vamos sair da força do nosso braço, que nós vamos largar toda a imoralidade escondida no mais íntimo do nosso ser. E mais, irmão, não é por conta do ministério, porque você tem um chamado pastoral, seja lá qual for o seu chamado, se prepare para isso, se dedique. Eu estou e eu quero, amém? Só que deixa eu falar uma coisa para você, mais do que isso, eu e você um dia vai estar diante dele. Irmão, pensar que eu e você vai estar diante dele, eu confesso para vocês aqui, sendo humano com vocês, eu não queria que Jesus voltasse agora para mim, não. Eu quero estar mais preparado, eu quero que isso aqui que eu estou lendo seja mais real na minha vida, na minha alma, nas minhas emoções, Gilmar, na minha mente. Irmão, já pensou? Para pensar por um segundo, ele falando para você assim: aparta-te de mim. Eu não estou te colocando medo, temor e tremor. Então, ministrando tudo isso para vocês, irmãos, eu queria orar com vocês para nós finalizarmos. E eu queria orar junto com vocês em concordância. A Bíblia diz assim: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Eu não sei vocês, mas eu quero um mover do Espírito que me aviva, que sabe, que realmente traga tudo isso que nós falamos aqui, pese, sabe, o cabode, a glória, que pesa sobre nós, que nos constranja, que nos coloque ao chão. Não é, irmão, você querer ser perfeito diante dele, mas é você falar: meu Deus, tem misericórdia da minha alma, perdoe os pecados que está oculto dentro de mim, porque naquele dia a Bíblia fala que ele vai revelar o segredo dos corações dos homens. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se atenta, Jesus está voltando, ele vai voltar para nos buscar. Eu estava ali atrás orando, quando o pastor Serginho ministrava, e eu falei: Senhor, aquelas virgens loucas, elas não tiveram tempo, porque o Senhor já tinha tocado a trombeta, elas não tiveram tempo, mas eu acredito que nós temos tempo ainda, de pegar toda a botija, que está com esse pouquinho de azeite, male, não tem, e pedir que Deus derrame sobre nós um mover do seu Espírito, que tudo isso aqui se torne real nas nossas vidas, na nossa consciência, que torne real na nossa casa, na nossa família, e seja poderosíssimo para começar a minar nessas ruas, nesses bairros, nessas casas, como uma vez já foi. Aleluia! Vocês estão comigo nessa oração? Então levanta-se, coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar ao Pai, no nome do Filho, e nós cremos que Ele irá fazer, porque Jesus nos concedeu isso, amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre essa palavra que o Senhor nos deu essa noite, nós queremos orar em concordância, eu junto com os meus irmãos. Sua palavra diz: se nós concordássemos na terra acerca de qualquer coisa que pedisse, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Então nós pedimos a Ti, ó Pai Santo, Pai amado, que com muito amor nos amou, com a sua rica misericórdia, nós pedimos que o Senhor traga um mover do seu Espírito sobre nós, convencendo nós de todo o pecado oculto no íntimo do nosso ser, nos tirando de toda a glória, de todo o método humano, e tudo que nós não tratamos com seriedade, com zelo, tratamos com libertinagem, nos perdoa, mas traga um mover do seu Espírito. Senhor,
Nós precisamos novamente de um renovo do seu espírito, aquele que o Senhor um dia, o Senhor iniciou, e a sua palavra diz, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. Nós cremos na sua volta, Jesus, e nós não queremos ser como aquelas virgens loucas, que estava sem azeite, despreparada para a sua volta. Então nós clamamos, porque nós reconhecemos que isso vem de ti, não provém de nós. Nós queremos nos juntar, nós até queremos jejuar, nós queremos ler mais, nós queremos pregar mais, mas se a sua graça não superabundar nas nossas vidas, se o mover do seu Espírito não for conosco, Jesus, nós não vamos conseguir. Então, se o Senhor estava até o dia de hoje batendo na porta, porque nós colocamos o Senhor para o lado de fora, Senhor, eu creio que o Senhor está falando conosco essa noite. Por favor, entra, assenta-te, porque nós queremos ceiar com o Senhor, até que o Senhor venha, nos prepare para a sua volta. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, em teu nome, Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.